Então, agora a gente pode ir, antes de fazer as preces, descansar um pouquinho. Trazer a consciência para o corpo, para a respiração. Brinde espaço para o nosso estudo, para a nossa prática. E a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, então, para a nossa prática. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nabjansam Pema Gesar Pola Yamsen Chogi Modrugnye Pema June Sudra Cordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hom. Hom Argen Yogi Nabjansam Pema Gesar Pola Yamsen Chogi Modrugnye Pema June Shisudak Cordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Shiksu So Guru Pema Siddhi Hom. Agora nós estabelecemos a motivação mais elevada, que é de atingir a iluminação, para nós podermos, por fim, beneficiar de fato todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Pentir Sanje Drupasho. E agora que eu me livrei dessa amnésia momentânea, nós vamos fazer as 9 respirações da purificação. Então, o primeiro ponto é o punho Vajra, é apoiar o polegar na base do dedo do anel. Então, nós vamos primeiro purificar o canal direito branco relacionado à raiva. Então, nós vamos inspirar pela narina esquerda, expirar pela narina direita. Quando nós inspiramos, nós imaginamos que nós estamos recebendo todas as bênçãos de todos os Budas. O Lama Wallace dizia que era uma cor verde, uma cor de purificação de todos os Budas. E quando nós expiramos, nós imaginamos que nós estamos eliminando todas as emoções relacionadas à raiva. Então, irritação, ódio, todo tipo de impureza relacionada à raiva, no canal branco direito. Nós vamos fazer 3 vezes, daí nós vamos passar para o canal esquerdo. Nós vamos fazer assim. Então, apoiando a base do anel, a gente fecha aqui um canal das aflições da mente. Então, é assim, por isso que o punho Vajra funciona. Então, a gente tampa na linha direita, inspira pela esquerda. Dá como se o prana passasse por trás, chega até o umbigo e troca de mão.
E a gente expira com um pouco mais de força pela narina direita. A gente repete. Respira até o final, no final, força um pouco mais a saída. Terceira e última vez. Agora, então, sente o lado direito do corpo mais aberto, mais claro. E agora nós vamos fazer tudo invertido, purificar o lado esquerdo, o canal esquerdo do corpo ligado às emoções do apego, vermelho. Então, nós inspiramos pela narina direita. Expiramos pela esquerda. Soltando todo o apego. Terceira e última vez. Sente agora os dois lados do corpo mais luminosos, os dois canais mais abertos, mais livres. Agora, então, nós inspiramos pelas duas narinas, imaginando que o prana passa por trás dos olhos até um ponto abaixo do umbigo, se une ao canal central, e o canal central desemboca no topo da cabeça. Então, nós eliminamos todas as emoções ligadas à dúvida, à ignorância, à falta de clareza. Agora, então, sente todo o centro do corpo mais livre, mais aberto. Descansa, então, um pouco. Nesse estado de clareza da mente, do coração. Eu vou procurar aqui a imagem que eu que o Tenzin Wang eu uso para explicar as 9 respirações. Eu devo ter aqui uma imagem do yogi. Nine breathings. E eu vou compartilhar com vocês a imagem depois. Se eu achar, né? Depois eu vou encontrar com calma e eu compartilho com vocês. É a imagem mais clara, assim, que mostra os 3 canais. Me sofri de uma amnésia. Darcy compartilhou aqui um vídeo. Deixa eu ver qual é. Ah, é o Tenzin Wang explicando, né? As 9 respirações. Tem formas muito elaboradas de fazer essas 9 respirações, formas mais simples, mas essa forma que o Tenzin Wang explica, acho que é a forma mais simples, né? A gente não precisa de grandes elaborações, nem físicas, nem de visualização, né? Na verdade, é mais colocar a intenção de se soltar de todos os venenos, dos 3 venenos, né? De todos os tipos relacionados aos 3 venenos. E daí como se a gente tivesse mais livre, um espaço interno mais livre, né? Para prática, para as preces, né? Então, vocês me desculpem eu ter confundido inicialmente lá, mas no fim tá certo. É isso aí que a gente... É assim que a gente faz no final, né? Depois eu vou Gê, encomendar... Oi, eu tenho a imagem aqui, você quer que eu compartilhe para você quem tá explicar? falando?
Aline. Ah, eu quero, Aline. Você não quer colocar aqui no chat? Eu abro aqui? Porque assim já depois Está também no já... PDF. Será que eu consigo? Então, compartilha aqui só por agora, depois eu separo a imagem direitinho para gente Tá. colocar de co-host. Espera aí. Eu mandei para você, Gê, já. No Eita, putz, seu troquei aqui. WhatsApp. Só um pouquinho, gente. Trocou na hora que eu fui colocar a Aline, trocou de lugar aqui a pessoa, eu coloquei o Alexandre. Vai, Aline, pode compartilhar, por favor. Ah, então aqui tá mais... Esse aqui é um jeito antigo, né? Que o Lama Wallace ensinava, né? Mas, no fim, o que eu queria mesmo compartilhar era a imagem só, né? Isso aqui é um pouco diferente do jeito que o Tenzin Yong explica. Mas, olha, então esse canal branco é o canal direito, né? Imagina que a imagem está espelhada, né? Então, o canal branco direito, então ele sai da narina direita, passa por trás da cara dos olhos, né? No centro do corpo. Imagina que isso aqui não é chapado, né? O canal está passando por trás da orelha, desculpa, por trás dos olhos, né? No centro do corpo. Aí ali embaixo do umbigo aqui, eles três se unem, né? Então, o canal branco é o canal ligado às emoções da raiva, o canal direito. O canal vermelho é o esquerdo, ligado às emoções relacionadas a apego, né? E o central, então, que desemboca aqui no topo da cabeça, é o canal relacionado à ignorância, à dúvida, né? Que o Tenzin Wangyal fala. Obrigada, Lili. Depois eu vou compartilhar só a imagem do Yogi para a gente guardar, né? E aí a gente pratica, né? Então, olha, a forma como eu guardei, né? E que eu acho mais simples, assim, de fazer. E eu me atrapalhei porque eu fiquei tentando me lembrar das outras formas, que todo mundo faz, tem várias formas. Mas, enfim, a gente começa pelo lado direito, a mão direita tampando a narina direita e acabou. É isso. E daí para frente tudo vai, né? Tampa a narina direita, inspira pela esquerda, expira pela direita. Depois a gente tampa a esquerda e, né? E faz ao contrário, depois as duas narinas juntas, né? Então, é a forma mais simples que eu encontrei de me lembrar e se a gente for tentar seguir todas as instruções, a gente se atrapalha, como aconteceu comigo aqui antes, tá? Mas, por fim, me a lembrei. E esse vídeo que o Darcy compartilhou aqui é o jeito que o Tenzin Wangyal explica. Beleza? Então, vamos tentar lembrar, vocês me ajudem, porque se vocês entenderam, não faz parte também da minha rotina, né? Eu mesma preciso incorporar isso na minha rotina de prática. Então, me ajudem a lembrar de a gente fazer as 9 respirações toda vez que a gente começar o estudo, tá bom? Vocês me ajudam. Ajuda a gravar, lembrar de gravar, ajuda agora a lembrar de compartilhar, beleza? Então tá, meus bens. Agora, por fim, vamos voltar para o nosso estudo, então. Olha só, a gente está no segundo pensamento transforma a mente, que é a impermanência, né? A morte e impermanência. Então, o Lama estava explicando aqui, antes desse parágrafo que foi onde a gente parou semana passada, o Lama estava explicando o seguinte, que a gente se identifica com os nossos sentimentos, né? Peraí. A gente se identifica completamente com os nossos sentimentos. E a gente não percebe que esses sentimentos estão mudando o tempo inteiro, né? Lembra que nesse contexto aqui, sentimentos é sentir que as coisas são agradáveis, desagradáveis ou neutras, né? A gente não está falando de nenhum sentimento complexo, assim, mais elaborado, né? A gente está falando dessas experiências de agradável, desagradável e neutro, né? E a gente se identifica completamente com eles. A gente até falou da roda da vida, né? Que a gente acaba estruturando toda a nossa vida em torno dessas percepções. E daí, se a gente observar bem, né? Esses próprios sentimentos, eles são completamente impermanentes, né? Como eles são muito sutis, a gente acaba não percebendo. Mas se a gente desenvolver essa atenção, né?
a gente vai perceber o quanto eles são impermanentes. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Muitas pessoas aqui sabem que meu cachorrinho morreu, né? Essa semana, no domingo. E um dia um desses dias aqui, acho que na segunda-feira, tá todo mundo muito triste, né? Por causa disso. É muito difícil passar. Quem tem bicho em casa, quem já teve, sabe como que é essa coisa, né? E eu encontrei uma vizinha que tem uma cachorrinha que a gente falou que era namorada, a esposa do meu cachorrinho, né? Porque eles eram da mesma raça e tal, a gente falou que era namorada dele e tudo mais. E daí encontrei com ela no estacionamento, ela estava segurando a cachorrinha, ela estava com a cachorrinha dela no colo, falou assim, segura ela para mim que eu vou fazer sei lá o que no carro. E eu peguei a cachorrinha dela e eu fiquei muito impressionada com a experiência que eu tive, né? Que era como se eu estivesse pegando meu cachorrinho no colo, né? Porque afinal eles são muito parecidos mesmo, né? Mas eu percebi o apego à sensação de pegar ele no colo, sabe? Aquela sensação de pegar aquela cachorrinha no colo, foi como se eu estivesse pegando o meu cachorrinho no colo. Eu vou fazer bastante, vou procurar me esforçar, viu, Átila? Para não chorar, né? Que foi a recomendação do meu amigo. Mas eu notei isso, sabe? Como a gente constrói toda uma história que acaba virando uma história de dor, né? Com base nas nossas experiências. Claro que é muito mais complexo do que eu estou falando, né? Mas esse é um elemento, sabe? O apego à sensação de pegar o cachorrinho no colo, né? Que era muito igual a pegar a cachorrinha da vizinha no colo, né? E como a gente se apega a isso, né? Como o apego todo que a gente tem às situações, eles são compostos desses pequenos apegos. Foi muito impressionante perceber aquilo, sabe? Eu quase que derrubei a cachorra no chão, porque é como se me deu uma urgência de devolver logo, sabe, a cachorrinha para minha vizinha, porque aquilo estava me dando uma angústia, né? E é muito louco isso. Desculpa estar compartilhando isso com vocês, mas é que foi muito impressionante, sabe, de observar isso. Como que a gente realmente constrói todas as experiências nossas, né? E como eu disse, é muito mais complexo do que isso. Obviamente que não é só o apego à sensação física de pegar o cachorro no colo, óbvio que não, né? Mas foi muito interessante de sentir isso, sabe? E como que isso, pô, né? Fim! Não tem mais essa sensação. Que era uma sensação que para mim era prazerosa, era agradável, né? E acabou. Essa sensação acabou, né? Só para antes de passar para o Darcy, só mais uma coisinha para complementar assim, a coisa da morte, né? Uma vez eu ouvi assim, que o luto é um amor que não tem para onde ir, né? É muito bonita essa frase, né? O luto é um amor que não tem mais para onde ir, né? Não tem lugar para ir. E daí, quando eu estava no meio do sofrimento todo, da tristeza, não sei o que, eu pensei assim, não, peraí, mas esse amor tem para onde ir, né? Meu cachorrinho tá por aí, né? O fluxo mental dele segue. Então, calma, né? Tem para onde ir esse amor, né? E daí eu consegui ter um pouco mais de conforto, dirigir realmente minha dor para a prática mesmo, né? Bom, todas as práticas que eu estou fazendo desde o dia que ele morreu, né? Mas senão a gente se engana, sabe? A gente acha que realmente os seres, né? O serzinho, nesse caso do meu cachorrinho, é aquele animal aqui, né? Que eu pegava no colo, que eu apertava, que eu apertava muito, aliás, né? Só que não é, né? Se a gente se prender a essa forma, é como assim, o fluxo mental dele seguiu e eu tô lá presa na forma, sofrendo com a forma que acabou. Mas o fluxo mental dele seguiu e tá precisando de ajuda, e tá precisando de amor, tá precisando de prece, né? Não é louco, gente, tudo isso? Fala, Darcy. A Zizi morreu, ela foi resgatada, era neném, né? E aí ela teve a doença do carrapato, e aí tinha que tomar remédio 2 vezes por dia. Aí eu me separei, vim embora. Eu sei que ela veio ficar aqui por um tempo, foi ficando, foi ficando, foi ficando, e foi ficando. E ela ficou. E aí eu nunca chorei tanto,
eu levei, cremei, ela está aqui no... Ela não, né? Tem a urninha, mas eu estou falando isso porque foi a primeira vez na minha vida inteira que eu senti que não havia e não há diferença alguma entre eu, ser humano, dessa forma, e ela, um animal, cachorro. A minha relação afetiva, emocional, espiritual com ela é absolutamente de união. É claro que ela sempre teve amor incondicional, porque ela é pré-pessoal, ela tem um estado pré-pessoal, ela não é racional. Mas, de qualquer maneira, foi a primeira vez que eu senti isso, e eu não havia sentido nem por um ser humano. Hum. Oi, Aninha, o Paulo, não sei. É interessante que a gente está tendo assim aula com o Denis, né? E ele falou sobre a dor e o sofrimento, né? Tudo que a gente, né, eu vejo que não percebo, né? O que que eu carrego com apego, além da dor, por exemplo, da perda, o sofrimento que já é uma coisa que é do apego, né? E para mim ainda é com cachorro e com gato, eu acho que ainda é assim uma coisa que eu consigo entender, porque eu tive cachorro, eu amava muito, até hoje eu rezo pelo meu cachorro, tem as intenções do Johnny, né? E mas assim, quando são outros bichos, eu faço um esforço por causa do Vajrayana, que a gente participava aqui, agora por causa do pé não estou participando, é o pombo, é o passarinho, ou é ou é não sei o que que fugiu. Eu tenho dificuldade, sabe? É, Particularmente isso é um eu apego, tenho. justamente, é o outro lado do apego, né? A gente cria diferenças, assim, entre o meu cachorro e outros infinitos cachorros que possivelmente estão morrendo nesse momento, né? E a gente nem sabe, assim. Isso tudo são faces diferentes do apego, sabe, Aninha, eu acho. Mas Porque os pets, né? Eles tiveram a boa sorte de os humanos gostarem deles. E os outros não. pois é, porque eu não consigo ter o mesmo sentimento com, sei lá, como ela falou dos pombinhos que morreu. Eu acho, às vezes me dá até uma vontade de rir, sabe? Porque o coisa, sei lá, um serzinho, uma baratinha que passou, uma formiguinha que eu tenho assim, é a minha dificuldade, né, para transformar isso num ser senciente, como um gato e um É, cachorro. Sim? é de todo mundo, né? Todos nós, assim. A gente elege algumas coisas que são agradáveis, mas é aí que tá. O que eu estava querendo dizer, eu não estava nem querendo falar muito sobre a complexidade que é, também não quis reduzir, assim, a complexidade que é a morte de um ser, ou de, enfim. Mas eu quis dizer o seguinte, as nossas relações, elas estão recheadas de sensações que a gente considera prazerosas, né? E outras que não, né? As coisas que a gente considera prazerosas, a gente tem apego. E quando isso é tirado de nós, dói, né? Esse é o limite da morte. Mas antes disso, ou da perda, né? Mas antes disso, a gente nem se dá conta do quanto a gente está tentando. Quando a gente está apegado a essas sensações prazerosas, e como a gente não considera reações prazerosas uma barata passando por cima do nosso braço, por exemplo, né? Isso não é uma sensação prazerosa. A gente tem aversão a isso. E por isso a gente mata o bicho, né? Ou o cachorro, como a gente gosta, a gente, né, abraça. Enfim, vocês entendem? O ponto é esse, assim, é como que a gente vai montando as relações muito com base no que nós, neste momento, com este corpo que nós temos, nós consideramos prazeroso ou não. E aí a gente gera apego ou aversão, né? Oi, Nina. Gê, sabe uma coisa que eu nunca consigo entender quando a gente fica contemplando a impermanência?
Porque diz que quando a gente contempla a impermanência, a gente vai sofrer menos com as mortes na nossa vida. Mas eu não consigo entender porque eu não acho que é assim. Por mais que eu contemple a impermanência, eu entenda a impermanência, eu veja a impermanência, eu ainda sofro muito. Nunca, o que eu quero dizer é, eu queria conversar isso com você e com vocês. Para vocês, contemplar a impermanência tem diminuído a dor da perda de um ser querido? Para mim, não tem adiantado, ao contrário. Quanto mais eu contemplo a impermanência e aí eu perco alguém, mais aquilo me arrasa comigo. Eu não consigo pensar, puxa, eu já contemplei a impermanência, eu sabia que eu ia perder o meu gato, o meu cachorro. Então, olha que interessante, eu nem estou sofrendo tanto. É que eu acho que não é só isso, né? Não é só contemplar impermanência. Não é, nunca é uma coisa só, né? Mas, por exemplo, toda essa reflexão que a gente fez aqui, para mim, ajudou, sabe? Nesse momento. Não só a reflexão da impermanência, porque a impermanência no sentido de que, eu sei que ele vai morrer. Eu sabia que ele ia morrer em algum momento, claro, óbvio, né? Mas impermanência de no que aquilo se transformou, né? No que essa forma se transformou. O que é realmente aquilo? É aquela forma que morreu? Meu cachorro é aquilo? Né? Essa criatura que se conectou com a minha família, que recebeu as bênçãos lá das relíquias do Buda, e ficava aqui no meu altar, eu ficava com ele no altar, mostrando, então, ó, esse Guru Rinpoche, você, ó, se liga, rapaz, se liga, Guru Rinpoche, hein? Ô, Mahum, Benza Guru Pema Siddhum, grava bem isso. Falava, ficava enchendo o saco do cachorro. Ele é aquilo, aquele pedaço de carne que morreu, né? Isso é contemplar a impermanência também, né? Não é só, as coisas vão acabar. As coisas do jeito que a gente conhece vão acabar. Mas acho que não é só aí, não é uma coisa só, né? Oi, Má, fala, querida. Eu, né? Sim. Olha, eu já perdi muitos familiares próximos, pai, mãe, irmão, e tenho uma dificuldade agora com minha filha e tal. Mas, assim, uma cachorrinha minha que morreu também, que era a sobremesa da minha vida, assim. Mas, assim, eu não sei, alguma coisa no momento da morte, ou perto da morte, eu tenho eu fiz uma pergunta para mim. A primeira pessoa que eu pedi foi meu pai, muitos anos atrás. Eu gostava, foi assim, um paizão, um amigão para mim. E eu pensei, o que eu poderia oferecer para isso nesse momento? Não é o meu choro, não é a minha tristeza, não é meu apego. Então, assim, aquilo me ajudou tanto, Jane, que todas as mortes que vieram depois me ajudou muito. O que eu tinha de melhor? O que eu tinha de melhor para você é a minha meditação. Mesmo que não fosse boa, mas era o melhor que eu tinha. Uhum. Então, toda vez que eu perco alguém assim muito próximo, e eu estou, né, num caminho assim bem delicado nesse exato momento, eu pergunto assim, eu batalho até o final para conseguir manter aquele ser vivo, tudo que é possível, sem que haja um sofrimento adicional em relação a isso, entendeu? Para o ser. Mas assim, tudo que me parece assim de bom senso, tudo. Mas quando morre, eu aprendi a ter uma facilidade de aceitar, porque eu quero oferecer ainda o que eu tenho de melhor. Para Quero ele oferecer o que neste eu tenho de melhor. momento, né? Nesse momento. Então, Exatamente. isso aí, e aí fica tudo apaziguado, porque teve, recentemente morreu uma pessoa lá no hospital também, eu vi pessoas todas chorando, e tinha uma menina chorando muito. Eu disse, lindinho, é o seguinte aqui, ó, o corpinho está aí, mas tem uma energia que a gente não pode ver, mas que está aí porque enquanto tem energia, tem vida. Quando não tem vida, não tem energia. Pensa bem, se a gente tivesse no lugar dessa pessoa que está morrendo, o que seria bom dela receber? O teu afeto, o teu amor, o teu carinho, né? O desejar que tudo de melhor aconteça para você. Isso. E Uhum. aí assim, a pessoa não é budista nem nada, mas assim, mas é isso. Isso muda todo o cenário, É, todo o cenário. é. No fundo, a Porque o que eu tenho gente... para oferecer? É, Pronto. no fim, tem uma dor que é nossa, né? Não, Mas que sempre é tem, né? nossa, né? Que é nossa, assim, quer dizer... eu não vou mais ter a experiência de ter aquele cachorrinho aqui, né? A gente chora por isso. Agora, se a gente pensar no que a Marcele falou, o Átila também me chamou a atenção para isso, assim, o Átila falou assim, olha, eu sei que você é italiana, chorona, mas não chore, porque isso não vai ajudar o Johnny, mais ou menos isso o Átila falou, né? Não vai ajudar o Johnny, né? Mas assim, a gente esquece isso, a gente fica chorando por uma
forma que se transformou, né? Que aquela forma não existe mais. Mas aquele ser segue para sempre, conectado com a gente, inclusive. Eu acho que contemplar a impermanência e a morte, especialmente, né? Tem isso, sabe? Agora, o fato é, a gente pode fazer um baita esforço para contemplar a impermanência, mas a morte é assim, não tem como escapar, né? A gente é obrigada a contemplar aquilo. É impressionante, assim. A gente pode até, não, eu contemplo impermanência, assim, todo dia eu recito os 4 pensamentos transformam a mente, todo dia eu reflito sobre os 4 pensamentos transformam a mente. A hora que alguém morre, aí, tipo assim, é como se o samsara atacasse na nossa cara. Olha aqui, ó, espertona, você não tá aí praticando? Né? Tá aqui, ó. Né? Mas aí, eu acho que é toda essa reflexão que a gente fez, sabe? Que a Marcele falou. É isso que na verdade, é isso que eu acho que é um pouco mais próximo da verdade mesmo, né? Da realidade da morte, do que a gente chama de morte. Nunca vou esquecer. O Lama Santen, primeiro retiro que eu fiz na minha vida foi de Prajna Paramita lá em Viamão, né? Um retiro de 2 semanas de Prajna Paramita que eu achei que ia morrer, de tanto chorar. Mas aí eu perguntei para o Lama Santen assim, aquela pessoa chegando, né? Pessoa chegando no budismo. Lama, o que aquela pergunta clássica que as pessoas estão chegando fazem, né? Ô, Lama, o que o budismo acha de, né? Sei que todo mundo já fez uma perguntinha dessa, assim, se teve chance, né? Lama, o que o budismo acha da reencarnação? Foi a pergunta que eu fiz. O Lama Santen falou assim, para os ignorantes, eu explico a transmigração. Para os sábios, eu digo que vida e morte não existem. Eu, assim, quase desmaiei, né? Quando eu tomei essa do Lama, assim, o primeiro retiro, né? Então, a gente que não enxerga a impermanência sutil, a gente vê a morte, né? A morte, assim, é impermanência escancarada. Mas é igual. As coisas estão se transformando o tempo todo, só que a gente não vê. Então, o que a gente vê? Sei lá, alguns raros momentos a gente vê as coisas realmente mudando, né? Mas a morte, pessoal, a morte não dá uma chance de de a gente não ver, né? Mas daí era só isso que eu queria compartilhar. Na verdade, eu queria mais falar da coisa muito impressionante que eu vi, o meu apego à sensação de apertar meu cachorro, sabe? Que foi uma coisa muito estranha, assim, de observar, sabe? E como é que o nosso apego vai se constituindo desse jeito, sabe? Quando a gente vê, a gente está completamente enrolado, né? Enroscado naquilo. E aí, os momentos de morte acho que são muito ricos, né? Para contemplar tudo isso. Vamos seguir, amores? Então, vamos lá. Então, atenção plena aos sentimentos, que foi um pouco que eu fiz meio forçado, né? É essencial para a compreensão da impermanência sutil. A prática de observar os sentimentos requer uma atenção bastante refinada. Qual é a natureza dos sentimentos? O que está envolvido no surgimento de um sentimento prazeroso? Qual estímulo é retirado? Quando o estímulo é retirado, o que acontece com o sentimento? Dói quando o estímulo é retirado. Quando o estímulo prazeroso é retirado, dói. A gente não quer. A gente dava tudo para ter aquele estímulo outra vez, né? Observar de perto os sentimentos que você leva tão a sério e que orientam as suas decisões transformará radicalmente o curso da sua vida, porque os sentimentos são efêmeros, ou como dizem os budistas, sutilmente impermanentes. Experimente observar a alegria ou a tristeza, emoções que surgem todos os dias. Quando uma dessas emoções surgir, preste atenção e veja se você consegue observar se a mente que experiencia a emoção tem a mesma qualidade emocional daquilo que ela está observando. Existe uma correspondência entre a qualidade emocional da consciência que observa e a emoção que está sendo investigada? Uma mente em estado de equanimidade é capaz de observar a tristeza ou a alegria? Esse exercício leva a um insight sobre a natureza da impermanência sutil. Na hora que a gente olhar para a emoção, aquilo
se dissipa, se a gente bobear, né? Na hora que a gente olha para aquilo... A meditação sobre impermanência grosseira e sutil também é fortemente enfatizada na tradição budista. Aprofundando mais ainda a contemplação da natureza da impermanência, os tibetanos meditam sobre a morte. Há uma objeção razoável à meditação sobre a morte. Se estamos vivos nesse momento, por que não contemplar a vida e guardar a meditação sobre a morte para quando nós estivermos morrendo? Afinal, quando o momento da sua morte chegar, ser nostálgico com relação à vida não vai ajudar em nada. Isso é uma objeção razoável, como diz o Lama, né? Mas o motivo para meditar sobre a morte não é estragar a felicidade, mas é encontrá-la. Os seres humanos tendem a se envolver em uma série de problemas, e as religiões do mundo assumiram a responsabilidade de transformar os seres humanos para melhor, o que nem sempre funciona. Uma vez que grande parte do nosso comportamento habitual não é positivo, precisamos ser persuadidos a melhorá-lo. E o medo é um método muito eficaz de persuasão. As autoridades religiosas, tradicionalmente, tentaram persuadir as pessoas a serem boas não só pelo medo da morte, mas também pelo medo do desconhecido, pelo medo daquilo que é muito desconhecido, da vida após a morte. As doutrinas religiosas sobre a morte são propositadamente assustadoras. O Buda ensinou que o propósito dos seus ensinamentos sobre a morte não era apenas amedrontar as pessoas para que fizessem o bem, mas para prepará-las para a morte nesta vida. Os ensinamentos não foram concebidos especificamente para serem assustadores. Mas se o medo da morte já existe, é melhor reconhecer esse medo, entrar em contato com ele e superá-lo para que quando a morte realmente chegar, não haja nada a temer. Então, tem 2 pontos aqui do estudo da morte, né, da contemplação da morte, né? Um é assim, bom, eu vou morrer, né, um dia. O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer enquanto isso não acontece? O que de melhor eu posso fazer enquanto isso não acontece? Né? Porque bobear se a gente viver achando que vai viver para sempre, o que não é verdadeiro, mas a gente vive um pouco assim, né? Como se a gente fosse viver para sempre. E a contemplação da morte, se for direita, né? A gente gera esse senso de urgência, assim, né? Sabe uma coisa que eu contemplei quando meu pai morreu, quando o Johnny agora morreu, que eu só me lembro quando alguém morre, né? Não, mentira, não é verdade isso, mas fica mais agudo, assim, né? O quanto que eu agora, neste momento, sou realmente capaz de ajudar o Johnny, sabe? Numa existência que já não está mais no meu alcance, assim. Eu era capaz de ajudar o corpo dele, né? A não sentir dor, a comer. O meu pai também. Eu era capaz de ajudar o corpo dele, a mente dele, de alguma maneira, assim, né? Mas a gente tem uma ilusão de que quando a gente está perto da pessoa fisicamente, a gente está conseguindo ajudar, né? A gente, de fato, não tem essa habilidade de ajudar o contínuo mental daquele ser, né? Do jeito que a gente poderia ajudar. Só um Buda consegue fazer isso, né? Só um Buda consegue guiar as pessoas para a iluminação. Eu não consigo fazer isso agora, né? Agora que o Johnny está morto, meu pai está morto, muito menos, né? Muito menos, porque quando a pessoa está viva, a gente consegue, né, ajudar as coisas a ficarem mais ou menos sob controle, para que as coisas não desandem demais, para que a pessoa não sofra demais. Mas depois que a pessoa morre, o que eu consigo fazer? O que eu fiz nesta vida que me habilita a ajudar uma pessoa no bardo? Quase nada, quase nada. Além do amor que eu posso oferecer e tentar, mas quase nada. Então, essa urgência, eu acho que faz parte da reflexão sobre a morte, né? Como que que habilidades que a gente está desenvolvendo que realmente vai nos ajudar. E, se por acaso não acontecer, que eu acho... Bom, não vou falar isso, porque eu não vou falar isso. Porque o Lama me bate cada vez que eu falo isso, mas se por acaso eu não atingir a iluminação nessa vida, né? O que eu estou fazendo para garantir que que isso vai ter uma continuidade, pelo menos, né? Assim, eu estou desenvolvendo a devoção, eu estou desenvolvendo o refúgio, eu estou desenvolvendo bodhicitta, mesmo de verdade. O Geshe Pende, ele fala assim, olha, pode ser que vocês não atinjam...
Ele não fala shamatha exatamente, mas ele fala, pode ser que vocês não tenham uma grande realização da vacuidade nessa vida, mas bodhicitta dá para desenvolver nessa vida. Isso é uma garantia de continuidade, né? É como se a gente deixasse uma coisa para fazer ainda, né? Numa próxima vida, como se fosse um assunto inacabado, como diz o Alan Wallace, né? Como se a gente deixasse alguma coisa para fazer que não acabou agora, né? Então, a bodhicitta pode nos levar adiante no caminho, mesmo numa próxima existência, né? Se ela for verdadeira, assim, né? Então, a contemplação da morte tem tudo isso. Além disso, só um pouquinho, tá, Maninha? Além dessa questão da urgência de praticar, de avançar no caminho que a contemplação da morte pode trazer, é a própria preparação para a morte em si, né? Porque na visão do budismo tibetano, o momento da morte, o processo da morte, é um momento importante, né? Que a gente pode ser que a gente consiga aproveitar aquilo, para dar um salto, assim, de lucidez. Se a gente, no momento da morte, falar assim, valha-me Amitabha, como disse o Lama Santa, valha-me Amitabha, me leva para Sukhavati, que não é lá no Paraná, Sukhavati, terra pura do Buda Amitabha. Pode ser que a gente partiu Sukhavati, como a gente brinca aqui, né? E daí a gente está pronta para só praticar, né? No melhor dos mundos, né? Então, o momento da morte é um momento importante. Não dá para a gente fazer isso agora. Agora eu quero ir para Sukhavati. Só se eu for para Curitiba. Aí sim, para o Paraná dá para ir. Agora, para Sukhavati, mesmo terra pura de Amitabha, nesse momento, vai ser difícil, porque o meu mundo aqui, por enquanto, está me chamando para outra coisa, né? No momento da morte, a gente tem essa possibilidade aberta. Então, tem muitos pontos aí sobre a contemplação da morte, né? Oi, Aninha. Vocês desculpem que hoje eu estou tomada por esse assunto, mas também estamos no tema, né? Não estamos nem fugindo do tema. O tema é impermanência e morte, inclusive, né? Oi, Aninha. Quando teve o retiro de Poa, em Cotia, foi assim uma coisa maravilhosa, certo? E eu fiquei muito tocada, até porque é uma coisa que eu quero adentrar mais e ajudar os outros a se prepararem para isso. Eu falei com o Paulo, sabe? Mas assim, a Lama Kadro, quando estava lá, ela fez vários exercícios, e um dos exercícios era se colocar um à frente do outro, preparando não me lembro muito bem, preparando o outro como se fosse para a morte, né? E eu não quis fazer com o Paulo, e eu falei para o Lama Kadro, porque eu achei que talvez na hora eu fosse me despencar, assim, em chorar, e isso não é bom para o ser que vai, né? Aí ela falou assim, que como é que é o marido dela, né? Que era o Rinpoche, Shagdo Rinpoche. Shagdo Rinpoche faleceu, ela fez todo esse preparo, e na hora ela teve que ter forças para não derramar, assim, não é por causa da lágrima em si, mas para que aquela emoção de apego, né, não freasse o caminho dele para onde que ele tivesse que ir. Agora ela falou, mas depois, não significa que eu não chorei depois, mas depois dos 45 dias, que ela falou que seria 45 dias. E outra coisa que ela falou, que o Paulo, acho que foi a Lama Tserem, mas eu acho que foi a Lama Kadro, que ela era intérprete do tibetano para o inglês. Do Deve ser a Lama Tserem mesmo. É a Lama Tserem. E ela estava traduzindo, né? Aí perguntaram qual o objetivo principal da vida. Aí ele falou, o objetivo principal da vida é se preparar para a morte. Quase que ela teve um infarto lá, né? Ela é mais nova, ela ficou assim, sabe? Mas é uma coisa tão sutil, tão importante e tão difícil que a gente devia levar isso mais a sério, né? Devia sim. Agora eu vou abusar da carona do microfone aqui só para falar duas coisinhas. Primeiro, o Johnny não é o corpo do Johnny. E eu trabalhei como agente funerário, então olhar um cadáver é muito diferente de olhar uma pessoa dormindo.
É. Mesmo para uma pessoa leiga, completamente despreparada ou fora do caminho espiritual, é muito diferente. É. Você vê que aquilo que está ali não tem Não é vida. mais, é. Não é a mesma vida de alguém que está dormindo. Uhum. Então, a outra coisa que eu me lembro é que eu fiz um curso de filosofia. Na verdade, o professor estava fazendo uma especialização em tanatologia. E durante o curso, o pai dele morreu. Então foi um momento muito rico. E uma frase que ele colocou na aula, eu gravei até hoje, isso já faz muitos anos. Ele diz assim: não posso consentir na sua morte. Consentir na sua morte é negar o meu amor por ti. Então, de fato, eu entendo isso como quem vê aquele corpo não é o que eu amei, eu amo algo muito maior do que esse É, corpo. Era isso isso. mesmo. Obrigada, fofuras. Oi, Atila. Ó, tô indo bem, Atila. Nem chorei agora, hein? É, que bom, aí, Tô indo beleza. bem. Aqui, uma coisa que sempre me chamou a atenção, esse tema da morte sempre me teve muito próximo, sabe? Assim, eu sempre, desde muito tempo com essa questão. Mas tem umas coisas que não estão no campo do morrer, que são algumas frases que a gente ouve de alguns professores que marcam a gente e que tem a ver com esse ponto de vista do ver a morte. A morte, ela passou a ser uma oportunidade, grande oportunidade para mim, de responsabilidade. Eu passei a pensar assim, o que eu quero para o outro? O que eu quero de fato? Então, assim, aí eu lembro, sabe o Lama Santa, quando ele falava da gente dar um nascimento elevado do outro? Então, assim, a morte é uma oportunidade maravilhosa da gente dar esse nascimento elevado. Aí eu me lembrei, tem um ensinamento do Shagyu Rinpoche, que até outro dia, naquele grupo de protetores, salvamento de vida, né? O pessoal comentou que ele falava que a pessoa que vai comer um outro ser como alimento, ela deve pelo menos ter a responsabilidade de aspirar e fazer prece para aquele ser alcançar a iluminação primeiro que ela. Então, assim, aí isso foi uma chave, sabe, Jeane? Eu pensei assim, puxa, se eu posso dar nascimento elevado para outro ser, e se eu posso ser responsável o suficiente para desejar que esse ser chegue à iluminação primeiro que eu, cada ser que morrer, eu posso fazer isso. Então, assim, do mesmo jeito que para os meus ancestrais eu sou um grande sonho bom, entendeu? Para aqueles que morrem, os meus amigos que estão morrendo, o Johnny e outros mais que vão morrendo, né, as figuras que vão... É, eu posso aspirar isso, que eles cheguem na iluminação primeiro, que eles ajudem a gente que está aqui no Sansara, porque, na verdade, é essa coisa. Seria a gente subestimar muito, colocar ele nessa forma que a gente conhece de vida, de interação, que é o amigo, o músico, que é o cachorrinho, entendeu? São limitações do nosso karma. Então, assim, na verdade, são Budas, entendeu? Então, ou seja, que ele consiga chegar a isso. E se a gente faz essas aspirações e essas preces, eu faço as práticas de boa, enfim, e as aspirações mesmo de dar o corpo para os demônios e etc e tal, dentro da prática de todo. Por quê? Porque a gente pode aspirar para quem esteja no bardo conseguir atingir esse caminho. E não é uma coisa, consiga para nos ajudar, não consiga, porque a gente está inseparável mesmo, entendeu? Estamos fritos juntos, entendeu? E aquele que ilumina está nos ajudando, e a gente que aspira que as pessoas se iluminem está ajudando a elas. Então, qualquer ser, né? Então, ou seja, se a gente olhar desse modo, fica menos sofrido o processo de nascer, de viver a vida com problema e de morrer, entendeu? É. Eu acho E que é acho, isso, e né? acho que é mais próximo do que é de fato, né? E eu acho que o Sim. apego impede a gente de expandir a visão desse jeito, né? De compreender a impermanência. Impermanência é até... Não tem nem graça, assim, pensar na impermanência diante dessa visão que se apresentou, né? Porque não tem nem graça, nem precisaria trabalhar com ela, né? Se a gente conseguisse sustentar essa visão. Mas a gente se apega a tudo. Putz, a gente se apega a tudo. E daí fica mais difícil de a gente
dá conta, né, de sustentar essa visão. Mas é uma parte da prática muito importante. Os retiros de Poa, assim, quem puder fazer, realmente, eu fiz com a Patrícia a prática a parte tá aí? Eu fiz a prática com a Patrícia, imaginando ela morrendo. Não foi fácil, não. Não, que eu tenho apego a ela também. Foi nem um pouco fácil. Mas é muito comovente, né? Essa prática é Tô muito aqui comovente. sim, Gê. É linda. É muito, muito comovente. Então tá, amores, vamos seguir um pouquinho. Então fica a dica aí, quando vocês virem anúncio de retiro de Poa, não percam, porque é muito lindo de ver. A Cado, especialmente, né? Explicando isso. Então, ao contemplar a preciosidade e a raridade de nossas vidas, reconhecemos que a vida está passando neste exato momento. Nunca mais nós teremos este dia. Essa enorme oportunidade passa rapidamente, então chega a um ponto final. Quando seu corpo deixar de existir, a sua vida humana preciosa terá chegado ao fim. Contemplar a preciosidade e a impermanência da vida serve como incentivo. Se houver algo que vale a pena fazer aqui, faça, né? Há mais alguns pontos nessas 2 primeiras meditações preliminares. Considere novamente as 8 preocupações mundanas: adquirir bens materiais, evitar perdas, desejar prazer e evitar desconforto, elogio e culpa, preocupações mais profundas com a boa e má reputação. A mente se torna descontente. Os budistas recebem juros compostos sobre o descontentamento. Eles ficam irritados com a irritação. E isso sai fora do controle. Ajuda muito ter uma atitude mais descontraída, né, de um modo geral, e ser apaixonado por uma única coisa: a prática espiritual. A gente não tem nada... Às vezes eu converso com algumas amigas assim, sobre o samsara, que saco, eu não aguento mais, e blá, e blá. Acho que é isso aqui que o Lama está falando, sabe? É receber juro composto sobre descontentamento, porque a gente fica irritado com a irritação, né? Então é o seguinte, a gente não tem nada melhor para fazer além de praticar. Aliás, a gente não tem nada para fazer além de praticar, né? A meditação sobre a morte ajuda a liberá-lo de pequenas preocupações, as pequenas coisas que corroem o seu potencial ilimitado. A meditação sobre a morte é um toque de despertar. O objetivo não é assustá-lo com o que o bicho-papão falar com você depois que estiver morto. Mas para que você olhe para as oportunidades que tem agora, perceba que estão disponíveis por um tempo limitado e as aproveite. Além disso, certifique-se de que o que está praticando seja realmente o Dharma, e não alguma das preocupações mundanas que, diante da morte, perdem todo o encantamento. A meditação budista sobre a morte tem 3 partes. A primeira é a meditação sobre a inevitabilidade da nossa própria morte. Podemos dizer que já sabemos disso, claro. Mas nós damos atenção para isso? Se não, nós não estamos levando a morte em conta quando tomamos decisões. Se nós não considerarmos seriamente a inevitabilidade da morte, nós não acreditaremos de fato que a morte acontecerá. Por mais cuidado que tenhamos, o momento da morte chegará. A morte irá se aproximar, isso vai acontecer. Aconteceu com Buda, com Jesus, acontece com presidentes e reis, ricos ou pobres, mais cedo ou mais tarde, você irá morrer e a sua morte será só sua. A inevitabilidade é a primeira das 3 partes da meditação sobre a morte. Quando eu tinha 23 anos, vivia na Índia e tive uma hepatite bem grave. Além da hepatite, eu sofri de desnutrição e parasitoses intestinais e ainda peguei piolho de um gato que se esfregava no meu saco de dormir. Cada dia doente era como descer um degrau da escada da vida e eu estava morrendo. Algumas noites senti que tinha 50% de chance de viver até a manhã seguinte. E eu estava tão perto da morte que os monges do meu monastério começaram a fazer ritual de morte para mim. Dr. Yeshe Donden, médico do Dalai Lama naquela época, salvou a minha vida. Recuperei minha saúde, comecei a subir os degraus da escada novamente e descobri que não iria morrer. O que realmente me impressionou quando eu estava morrendo, deitado na minha cama, foi que todo o resto do mundo, né, transcorria mais ou menos normalmente. Se eu morresse, meus colegas monges sentiriam pena de mim,
talvez sentissem um pouco a minha falta, mas as aulas no monastério continuariam no dia seguinte. Os meus pais ficariam tristes por um longo tempo, mas tudo continuaria caminhando. Saí dessa experiência com uma sensação muito clara de que a minha vida não havia sido salva. A minha morte é que havia sido adiada. A morte acabara de ser empurrada para trás. Isso é verdade para todos nós. Ele conta isso Daqui a pouco eu leio o chat. Ele conta isso no vídeo, né? Que ele quase morreu. Ele fala, eu achava muito engraçado os caras fazendo prática de longa vida para ele. E ele estava ali vivo ainda, né? A prática de morte, de poa para ele. Prática de poa para ele. E ele estava vivo ainda. Então, a primeira parte da meditação sobre a morte é tornar-se cada vez mais consciente da sua inevitabilidade. Tudo com o que nos identificamos chegará ao fim. Na morte se perde tudo. Seus relacionamentos acabam, as pessoas herdam todas as suas coisas e alguém terá que lidar com o seu corpo. Ô, Paty, você lembra no retiro do Dzonsa lá no Rio de Janeiro? Que aquela palestra que ninguém gravou? Foi uma coisa assim, ninguém gravou. As lamas todas depois saíram correndo atrás da palestra, lembra? Foi inesquecível, né, gente? Foi inesquecível. Ele fala do cartão de crédito. Que o nosso cartão da de crédito, bolsa. a bolsa, nossa bolsa, que a gente morre se perder, se alguém roubar, saco, cheio de coisa, que ninguém vai saber direito o que fazer com aquilo, né? Ele falava, seu cartão de crédito vai virar um pedaço de plástico, não vai ter mais valor para nada, seu celular agora, né? Mais modernamente, né? É muito louco a gente pensar sobre isso, né? Na morte a gente perde tudo. A segunda parte da meditação, e ainda por cima a gente deixa confusão para as pessoas, né? O que elas vão fazer com o corpo, o que elas vão fazer com as minhas coisas. Toda vez que a gente desmonta um altar, se a gente tem um altar, né? Toda vez que a gente desmonta o altar no fim do dia, é uma reflexão sobre a morte, né? Pode ser uma reflexão sobre a morte. Será que amanhã eu vou colocar esse altar? Né? Será que alguém não vai ter que se livrar desses potinhos meus de oferenda? Né? O que vão fazer com a estátua do Guru Rinpoche que eu tenho aqui no meu altar, com as fotos, né? É muito legal. Cada vez que a gente desmonta o altar, é esse sentimento que a gente traz, né? Essa reflexão que a gente faz. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui para colocar esse altar de novo, né? Para encher os potinhos outra vez. Ninguém sabe, né? Então, a primeira parte da meditação sobre a morte é tornar-se cada vez mais consciente da inevitabilidade. A segunda parte da meditação sobre a morte é que ela pode chegar a qualquer momento. A morte é imprevisível. Ela não marca a hora. Os tibetanos têm uma lista dos momentos em que a morte pode chegar. No útero, no nascimento, na infância, na juventude, na adolescência, na idade adulta jovem, na meia-idade, na velhice. Qualquer momento é perfeito para morrer. Você pode morrer em boa ou má saúde, rico ou pobre, educado ou não. Uma grande questão para os ocidentais é que você pode morrer com ou sem ter conseguido terminar seus projetos. A morte pode acontecer a qualquer momento. Qual que é a base para acreditar que a morte pode chegar a qualquer momento, mas não para mim? Doce ilusão e nada mais. A segunda parte da meditação sobre impermanência é perceber a imprevisibilidade da morte. E a terceira parte da meditação sobre a morte, ó, que engraçado, as pessoas destacaram só a terceira parte. Deixa eu ver. Ó, que gozado. Vamos ver por quê. A terceira parte da meditação sobre a morte é contemplar o que tem realmente valor diante da morte. Não, realmente, o Lama pega pesado isso aqui. A morte é parte da vida, não é sua antítese, vida ou morte, né? É parte da vida. Tendo consciência da morte, qual é o valor da vida? Esta questão é a base sobre a qual o Dharma é definido. Com a consciência da sua própria morte, o Dharma é o que há de mais valioso, o que tem valor nesse momento, né? Uma mente clara, um coração compassivo, sabedoria, equanimidade, paciência, destemor, servir outras pessoas. A meditação sobre a morte é a maneira mais direta de verificar e refinar os valores. O Lama fala que o verdadeiro valor das coisas, não é que em algum lugar ele fala isso, o verdadeiro valor das coisas a gente só descobre quando ele é colocado diante da morte. Diante da morte é que a gente percebe o que realmente tem valor ou não. Puxado, né? Entendo porque que a galera destacou essa terceira parte, né? Então, mas tudo isso não é para a gente ficar deprimido, né? Ao contrário.
O grande yoga e poeta tibetano Milarepa é uma inspiração como exemplo do poder do Dharma para transformar as nossas vidas. Quando ele era jovem, Milarepa matou 35 pessoas num ato de vingança. E foi assim, tacou fogo na cidade, da família dele, né? Depois, porque a mãe dele azucrinou a vida dele. Depois do profundo remorso e desejo de morrer sem arrependimento, o motivaram a mergulhar no Dharma pelo resto de sua vida. Os tibetanos consideram Milarepa como exemplo do poder do Dharma para transformar qualquer pessoa, independentemente do seu comportamento passado, em um ser iluminado em uma única vida. Então, a questão central sobre a morte, levantada em todas as tradições religiosas, é: quem morre? Jesus disse que é preciso morrer para ganhar a vida eterna. Da mesma forma, o Buda disse que alcançou o estado imortal, também chamado de estado não nascido. Quem que é imortal? Quem que morre e quem que é imortal? As referências a um estado imortal e à vida eterna, nas tradições religiosas, levam a questionar os pressupostos materialistas admitidos como verdades inquestionáveis no Ocidente. Somos inevitavelmente vítimas da morte? As tradições espirituais apontam para uma realidade mais profunda, em que a vida após a morte é maleável. É o que todo mundo estava falando, né? O Paulo estava falando disso, o Átila falou disso, todo mundo fala um pouco disso, né? Quem que morre, né? Aquele corpo que está lá morto é aquilo que você amava, é aquilo que você ama, né? Quem é que morre? Na medida em que eu me identifico com este corpo, então eu vou morrer. Se eu me identificar com a minha inteligência, com a minha educação, com os meus talentos, minhas realizações, desejos, imaginação, projetos, conquistas, pensamentos, memórias, vou morrer. Todos os eventos mentais que dependem do sistema nervoso humano cessarão quando o sistema nervoso morrer. A mente e a inteligência, dependentes do cérebro, morrerão quando o cérebro morrer. O que não depende do corpo pode não morrer. Aquilo que o Buda se refere como imortal é a consciência pura, ampla, vívida, atenta, sem fixação ou identificação. Consciência livre de identificação com o corpo e que observa as sensações surgindo e passando. Observa eventos mentais e sentimentos, observa todos os fenômenos que surgem e se dissolvem no espaço, como nuvens que se dissipam no céu. Se eu não me identificar com o corpo, com as memórias, com os desejos ou sentimentos, quem que morre? Darei um breve relato sobre a descrição. Deixa eu ver. Acho que a gente vai deixar isso aqui para semana que vem. Deixa eu ver uma coisa, rapidão. Deixa eu só ver onde é que a gente está aqui no livro. Que eu acho que isso é demorado. Ah, não, acho que não, né? Ué. Eu acho que é... Acho que é melhor começar esse assunto aqui na semana que vem. Darei um breve relato sobre a descrição tibetana do processo da morte. Isso é muito lindo, né? Teve uma vez que o Lama falou isso. Se você vai morrer ou não, depende de quem você acha que é. Se a gente achar que a gente é o corpo, a gente vai morrer. Se a gente achar que a gente é essa mente, com essas memórias que eu tenho, com essas lembranças, né, que eu tenho, com essas habilidades que essa mente desenvolveu de fazer coisas no mundo, no samsara, vai morrer também. Fala, Robs. Faz tempo que eu não falo com você. Eu acho que tem uma boa diferença quando a gente faz uma reflexão sobre a nossa própria morte ou a morte do outro, né? Porque na morte do outro, a gente sabe o que acontece com a gente quando a gente perde a pessoa querida, o animal querido, porque desaparece, né? A partir de um momento para o outro, aquele ser desaparece. E a gente tem uma injeção, o apego fica muito claro, porque a gente não sabe para onde o contínuo consciência foi. Se a gente soubesse falar, olha, o contínuo consciência de uma pessoa que você gosta está em apuros, aí você poderia pensar, puxa, coitado, né? Aí você poderia sentir uma compaixão pelo outro. Mas a gente normalmente não sabe se está bem, se está mal, ele só desaparece. E no nosso próprio, se a gente pensar bem, é claro que a gente perde as fixações que nós temos. Mas a gente também não tem certeza como é que a gente vai estar, né? Pode estar bem, pode estar mal. Entendeu? Eu acho que a diferença é grande, porque, de uma certa maneira, a nossa própria morte um dia, em primeira pessoa, pode até ser uma oportunidade.
os budistas dizem que sim, né? Os mestres, que poderia ser uma oportunidade, porque você perde fixações do corpo, aí do renascimento ainda não gerou novas fixações, você pode observar a realidade. Eu não sei, eu acho que isso ajuda um pouco na reflexão. A gente, quem já perdeu pessoas queridas, é muito duro, né? É muito duro. A gente está num... É aquela coisa de que há uma insatisfatoriedade na experiência cíclica. A gente pode ticar isso, não tenha dúvida. Olha, Robes, para mim, assim, me comove muito não saber o que está acontecendo, para onde que a mente dessa criatura está esvoaçando, sabe? Me comove muito. E o ponto é assim, não é se está melhor ou se está pior. O ponto é que está no bardo, né? Está no bardo, no Sansara, né? Ou não, ou teve toda uma conversa que surge no nosso grupo do Nondro, que nesses momentos em que grandes mestres, como o Gyatso Rinpoche, o Lama Zopa, no momento em que eles passam para o Nirvana, eles levam uma galera que está no bardo, que tem conexão de alguma forma com eles, das terras puras, né? Então eu estou confiando assim, que o Johnny pegou um desses bondes aí, né? Do Lama Zopa, do Gyatso Rinpoche, que ele, né, pegou esse trem. Mas não sei, né? E então para mim, para mim foi muito impressionante assim, perceber que se a gente ficar preso ao que a gente sente que perdeu, que é o contato físico com aquela criatura, né? Que é a presença física dela, pode me atrapalhar de ver uma coisa mais profunda, mais importante, que é rezar por ele, sabe? Que é fazer práticas para que ele tenha um renascimento positivo, seja onde for, uma terra pura, não, sei lá, que ele atinja iluminação. Se a gente bobear, a gente fica chorando por nós, no fundo. Né? Isso que é louco. É isso. Fica chorando por nós. Porque nós perdemos aquele contato. Né? Porque eu lembro uma vez quando a minha avó morreu, foi uma baita perda, assim, né? Para mim, faz muitos anos. A gente estava num retiro lá na praia, Paty, não era Ilha... Não sei se era Ilha Bela, com Lama Santa, num dia dos namorados, assim. Na Ilha Bela. Na Ilha Bela, né? E eu tava muito mal, assim. Deve falar com o Lama... Cara, eu nunca ganhei nada barato do Lama. Sempre que eu falar com o Lama, eu tomei uma entortada dele, assim. Mas ele falava de coisas sérias, assim, né? Aí eu fui, porque minha avó morreu. Aí ele falou, quando que foi que ela morreu? Faz umas 3 semanas, eu acho. Olha, Jane, muito dificilmente ela, nesse momento, lembra de você. Olha só. Eu lá, querida. Olha, Jane, desculpa te dizer, mas muito dificilmente ela lembra de quem você é. Ela já está se encaminhando para a próxima vida dela, sabe assim? Acabou com a minha... Assim, minha avó tá chorando por quê, né? Por mim. Então, assim, se a gente ficar lamentando por nós mesmos, o que no fim acontece, por mais duro que isso seja, de pensar e de dizer também, né? Porque no fundo, é quando a gente chora demais a morte de alguém, tá chorando por a gente mesmo. Tem umas coisas assim, por exemplo, né? Eu testemunhei assim todo o sofrimento do meu cachorrinho nos últimos tempos. Isso, cada vez que eu me lembro, me dói e tenho vontade de chorar. Mas aí, sim, né? Era o sofrimento dele realmente que me doía de ver e tudo mais. Mas agora, se eu ficar me lamentando, em vez de eu ficar me lamentando, é o que a Marcele falou, né? Em vez de eu ficar me lamentando, o que eu posso fazer nesse momento para ajudar o Johnny mesmo, onde ele está? Que nem mais o Johnny. Ele nem mais lembra quem sou eu, possivelmente, né? Eu não sei se cachorro funciona do mesmo jeito que gente. Que a gente era. Ele está se preocupado com a outra vida dele, com a próxima, né? Então, se a gente ficar preso nos nossos apegos, nas coisas que a gente perdeu, a gente perde de vista o que é realmente mais importante. Que é colocar todas as nossas intenções nesse momento do bardo, né? Porque o bardo também é um momento especial, de 49 dias, viu, Aninha? Não é 45, 49, né? Em que a gente tem acesso ainda, né? A essas consciências, assim, e as conexões ainda existem, embora eu não lembre, não sei o que, a mente aquela foi embora, mas as conexões ainda podem ajudar, né? Então, realmente é diferente contemplar a nossa morte
e contemplar a morte dos outros, né? Eu acho mais aflitivo contemplar a morte dos outros, porque me dá uma sensação de impossibilidade, né? De ajudar. Mas aí, para mim, tem um efeito de vamos aí, sabe? Vamos lá, vamos praticar, vamos, né? Vamos fazer o que precisa fazer, porque enquanto dá, né? Enquanto eu posso, né? E, Jeane, dependendo da forma que a gente perde um ente querido, também é diferente. Há mais de 30 anos, a minha mãe teve câncer. Aí o dia talvez pior da minha vida foi quando o médico falou que ela não ia ter 3 meses de vida, tinha metástase e tal. Ela durou 1 ano e 10 meses. Você vê que também essas previsões erram, né? Mas quando ela morreu, foi um alívio para ela, entendeu? Porque não foi fácil. Ela fez uma segunda cirurgia nesse período de 1 ano e 10 meses, definhou. Então, eu não tinha como. Ia ser um apego daquele muito idiota, entendeu? De ela conservar ela ali. Ela morreu relativamente jovem, ela morreu com 59 anos, mais nova do que hoje. Eu fui filho único, então era muito uma ligação forte. Mas então, a diferença do que eu senti quando o médico falou que tinha só 3 meses e o dia que ela morreu, foi uma diferença grande. É. Entendeu? Isso é Porque outra aí, coisa, né? Jeane, ela estava sofrendo muito, É. entendeu? Mas não do ponto de vista mental. Ela tem uma coisa que, às vezes, eu lia e me emocionava anos depois, que ela chegava e falava assim, que meu pai tinha alguns problemas e tal, e meu pai morreu antes dela. Olha uma coisa estranha, teve um AVC, morreu 3 meses antes dela. Aí ela escreve assim, tem efeito, porque ele morreu antes dela. Sabe aquela coisa que você vê, se troca e fala, nossa senhora, ela ainda estava preocupada como eu ia ficar naquelas circunstâncias. É uma coisa que... Mas aí, no dia que ela foi, aquilo foi uma libertação, estava muito ruim. Então, eu não sei para onde ela foi, mas eu sei que estava muito ruim. Então, aquela sensação de sofrimento também foi grande. Foi, quando, entendeu? Antes. Mas no momento... Então, da maneira que a pessoa parte, vocês não acham? De que Claro, é diferente, né? concordo. Com certeza. Com certeza. É mais fácil a gente se desapegar quando tem dor, né? A gente vê, puta, está doendo, está sofrendo, né? O apego não faz menor sentido mais, né? Bom, meus bens, vamos encerrar, então? Vamos fazer a dedicação? A gente podia dedicar para todos os seres que estão no bardo nesse momento, né? E dedicar também para que nós possamos nos preparar para nós mesmos, para a nossa própria morte, para a morte das pessoas queridas, né? Que a gente possa usar o tempo que a gente tem, a energia que a gente tem, as conexões que a gente tem, né? Para a gente poder se preparar para esse momento da melhor forma, né? Se livrar do apego, que é o que nos atrapalha, né? A Tarefa fez uma pergunta para o Geshe-Pendi também, que tinha a ver com isso, né? Com apego, né? Geshe-Pendi é tão preciso, né, Tarefa? Ele é tão direto. Eu lembrei foi quem falou que a meditação da impermanência não resolve, né? Quem foi que falou? A Nina. E eu perguntei justamente isso, que quanto mais eu medito sobre a impermanência, mais medo eu tenho. E aí ele falou, é um apego. Mas que eu estava ouvindo vocês falando aqui sobre a morte, e o meu apego maior é a saúde agora. Isso que eu acho que a gente não pensa muito também, né? Uhum. E até eu acho que a gente pensa até mais sobre a morte do que sobre a saúde. Então, quando a sua saúde está em xeque, quando você sabe que você tem uma doença que você vai piorar, aí o apego bate forte e fica mais... Para mim, está bem difícil meditar e desapegar da saúde, sabe? Uhum. Não chego nem até a morte, né? Mas de qualquer jeito tá nesse mesmo contexto, né, tá? Porque a impermanência, a morte, a diversidade, né? O Gilberto Gil tem uma música muito legal, não sei se vocês conhecem, que é sobre a morte e o morrer. Ele diz, não tenho medo da morte, mas tenho medo do morrer. Uhum. O que a gente está falando é sobre esse processo, né? Do morrer, né? Como é doloroso, sofrido, o processo do morrer. Acho que às vezes a própria morte mesmo nem é tanto. A história do Roberto, né? Quando ele, sei lá, 1 ano e 8 meses antes, pensou na morte da mãe, ai, que horror! E era 3 meses só. Na hora que aconteceu, foi um alívio. Então,
o Gespendi fala isso também, a gente sofre muito mais prevendo a dor que vai ser morrer do que a morte em si, né? Porque a morte em si é rápida, né? Geralmente é mas Ô, Jeane, menos complicado do que todo o processo até que... Mas isso se a gente elaborar de uma forma apegada, né? A gente sofre mais de medo da morte do que da morte em si, isso que o Gespendi fala. Oi, Atila. ô, Jeane, eu tenho um amigo que ele tem o avô dele ficou muito tempo assim, tinha sofrido um derrame e etc. Estava muito mal, tá? E já velhinho, etc. E estava sem lucidez nenhuma, pelo menos aparentemente. Aí, quando ele morreu, ele foi assim, ele chegou, eu estava conversando com uma pessoa, ele olhou para ela e falou assim, acabou. E morreu. Esse homem, sem lucidez, Percebeu ele viu que que ele ele ia estava indo. morrer. Disse, acabou. Morreu. Nossa. É muito, muito louco. A gente não sabe realmente, a gente não vê. A gente É. não vê, e a gente não vê também, a gente como tem os critérios de adoecimento, etc., a gente não vê como as pessoas estão vendo a vida delas, entendeu? Uhum. É muito interessante isso. É. O A próprio gente fala viver e o pouco próprio sobre morrer. isso, né? É. É. A gente não fala, então a gente não conhece. E o que eu A acho gente que não os sabe. mestres o tempo inteiro tentam fazer, e principalmente o budismo tem uma instrução, tem uma instrução e uma pesquisa muito profunda nisso, que é o seguinte, opa, morra, aprenda a morrer, entendeu? Você vai Morra sofrer direito, né? menos. E veja as pessoas morrendo e É. aprenda a aspirar por elas, entendeu? Você vai sofrer menos também. É. Eu acho que é isso. Quando ele me Uhum. contou isso, eu fiquei muito espantado, porque ele falou, meu avô era totalmente sem lucidez. E ele olhou para um amigo que estava lá fazendo companhia para ele. Acabou. Nossa. Caramba, hein? Isso mesmo. Increíble. Eu tenho uma curiosidade, sabe, sobre a morte. De verdade, assim, pra falar, como é que será que vai ser? Né? Eu não tenho medo, assim, da minha morte. Eu tenho medo pelas pessoas, elas vão desesperar, dependendo de quem estiver do meu lado, vai desesperar. Mas eu mesmo tenho curiosidade de saber como é que vai ser isso, sabe? Eu tenho uma hora que eu falo, tá bom, vai, Escorpião, já né, deu Gê? agora. Oi? Escorpiana, uma Escorpião. Eu também tenho uma muita curiosidade. escorpiana, né? Eu acho que vai ser incrível. Mas pode ser que a minha mãe, sei lá, se estiver do meu lado, minha irmã, elas não concordem com isso, né? Mas eu acho que vai ser Mas incrível. não tenha pressa, viu, Gê? Não tenho pressa. Eu tô tranquila, tô tranquila. Mas, né, Eu de vou dia tá proibir bom. todo mundo de ficar chorando, que nem umas loucas do meu lado, me travando a ida para o bar de lá, vou proibir. É isso mesmo. É isso aí. Então tá, meus bens, vamos então dedicar para esse longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anões e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira we kore jinkam sopa dandeu amalu jongwene cherezi gon tenzin jatsoe jape kauje bardo tenjurichi. Garira we kore jinkam sopa dandeu amalu jongwene cherezi gon tenzin jatsoe jape kauje bardo tenjurichi. Prece de longa vida ao Lama Long Wallace. Lembrando que essa primeira estrofe é para todos os lamas, né? Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aqueles que sustentam os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes, sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Shantira do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisondeusen possa florescer e permear os três reinos.
que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem lo chosun ringo che zanlin sa sun cha papel droju chosun não aga midra do sun gele shon. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Koyan Lama Druguni Druvachika Malu Paladei Salagopan. Muito bem, amores. Obrigada, gente. Boa Ótimo. semana. Beijo no coração de todos. Longa vida a todos. Obrigada. Longa vida. Tchau, pessoal. Obrigado, Obrigada, gente. Gê. Beijo em todos. Tchau.